Bem, então vamos dar início à nossa aula, pessoal. Eh, Como eu havia mencionado lá na sala de aula, o que é que nós iremos repetir parte, resumidamente, né, a aula passada, já que tivemos aquela dificuldade com relação à gravação. Nós não podemos gravar a nossa aula, certo? Nós iremos, eh, nós iremos fazer uma exploração aqui dos dados da amostra que vocês estão vendo aí na tela. Essa planilha nós enviamos para vocês. Vocês têm como acessá-la através da aula passada. Já então, na aula, da aula lá no Classroom, a aula 28, correto? Ela contém duas planilhas. A amostra Tolord e esse exemplo de banco de dados. E nesse exemplo, nós iremos fazer uma análise exploratória de dados. Na verdade, iremos repetir, tá certo? E em seguida, iremos pegar a planilha maior, a amostra Tolord, para repetirmos o processo e construirmos aí, quem sabe, também um gráficozinho, histograma. Tá joia, pessoal? Então, muito bem. Como eu havia mencionado, imagine, mencionado na aula anterior, deixa eu zoomer. Isso. Imaginem que vocês estejam diante da seguinte tarefa. Vocês irão fazer uma análise exploratória dessa planilha, desses dados. Vocês vão pegar esse banco de dados, irão explorá-lo e fazer uma análise dessa exploração. A gente costuma chamar isso de distribuição das frequências, é assim? Eu já estou digitando aqui, ó, de alguma variável desse banco de dados. Seja, não é uma variável qualitativa, temos aqui as variáveis qualitativas nome, sexo, estado civil. Nome é uma variável qualitativa nominal, sexo e estado civil, variáveis qualitativas ordinais. A gente consegue ter uma categoria, classificação, portanto, por ordem, com base nos tipos, né? Macho e fêmea, masculino e feminino, estado civil, viúvo, solteiro, casado, divorciado. Tá joia? Enquanto que as três últimas variáveis são variáveis o quê? São variáveis quantitativas, certo? Sendo que a quantidade dependente é uma variável quantitativa discreta. Né? Você precisa aí de números inteiros, em particular números naturais, para descrever essa variável. Não é? Como a gente havia mencionado, o José Souza Medeiros, por exemplo, pode ter 3,5 dependentes, correto? De modo que a quantidade dependente é uma variável quantitativa discreta. Já idade e salário são variáveis quantitativas contínuas. Faz sentido, não é? Faz sentido você ter 21 anos e um mês. Da mesma forma, os salários, eles são apresentados de modo contínuo. Muito bem, pessoal. E aí, nós havíamos tomado a variável qualitativa estado civil e feito uma exploração, analisado os dados que
constam. Eu vou repetir, eu vou colocar aqui distribuição das frequências da variável viva estamos a, ela favorece, não é? Uma tomada de decisões acertada, porque você vai observar a tabela, você vai calcular as frequências simples e acumulada, e de modo que você vai conseguir resumir esse banco de dados
numa tabela matematicamente concisa, detalhada e, como eu falei, otimizada. Isso vai te ajudar aí na tomada de decisões. O objetivo de construirmos essas distribuições e fazermos essas explorações, a análise delas, é exatamente esse, né? Colocar na mão do administrador, do contador, ferramentas para que ele consiga tomar decisões acertadas com base, não é, com base na, na observação matemática dessa tabela. Tá joia? Pois bem, deixa eu só confirmar aqui. João Lucas, boa noite. Você me ouve bem, João? Oi, perdão, não escutei. Então, vamos lá. Eu aqui estou com dificuldades de ouvi-los, né? Então, deixa eu ver se eu ajeito isso. O João está tentando falar comigo, mas eu não escuto o João. Tá me escutando? Deixa eu ver se eu conserto isso agora. João, tenta de novo, João, por gentileza. Oi, professor. Ainda não, deixa eu ver. Alto-falantes. Isso. Opa, pronto, ouvi Adla. Beleza. Vocês me ouvem bem? Sim. Pronto. Ouvi o João, ouvi a Adla. Perfeito, pronto. Jóia, só para eu ter esse retorno, que não é, vai que vocês não estejam me ouvindo, mas se vocês estão me ouvindo, a gente pode continuar tranquilamente. E agora eu consigo ouvi-los também. Já resolvi o probleminha aqui de comunicação. Então, pessoal, como eu estava dizendo, a gente agora vai preencher essa tabelinha, que é um resumo da planilha que administradores e contadores costumeiramente têm de lidar. Né? Então, vamos fazer uma exploração, uma análise dessa exploração para tomarmos decisões com base nessa amostra, que por sua vez veio de alguma pesquisa, não é planejada, alguma pesquisa que foi realizada. Pessoal, quais as opções do Estado Civil? E aí a gente observa aqui da planilha que nós temos 4 opções, tá certo? Nós temos a opção casado, nós temos a opção solteiro, temos a opção divorciado, não deveria ser uma opção, mas e temos a opção viúvo. Esta realmente não é uma opção, né? É uma imposição. Joia, então tá. E aí o que é que nós vamos, a partir dos resultados possíveis da variável quantitativa, qualitativa, ordinal, estado civil, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos preencher essa tabela, não é? Preencher aqui a frequência simples, absoluta, depois a frequência simples relativa, depois a frequência acumulada absoluta e a frequência relativa. Professor, como que a gente faz isso? E aí a gente usa as ferramentas computacionais. E aí, de novo, uma tabelinha pequenininha como essa, você conseguiria no olho, com uma margem aí tolerável de erro, digamos assim, não é? Você conseguiria preencher no olho, tá certo, pessoal? E de fato, não dá para a gente trabalhar com 20 linhas aqui nessa planilha de dados, esperando que aquele que vai analisar essa planilha, ele esteja com atenção, ele esteja ali focado. Então, só no olho, prescindindo das ferramentas computacionais, a gente espera aí um resultado quase 100%, quase com 0% de erro.
não é? Mas, é claro, com as ferramentas computacionais você consegue elevar a taxa de acerto e praticamente anular, não é? A taxa de erros. Tá certo? O objetivo desse conteúdo na nossa disciplina de métodos quantitativos é colocar na mão de vocês essas ferramentas. Aqueles que já conhecem, mas beleza, vocês vão aí amolar, não é, as ferramentas. E aqueles que nunca trabalharam com essas ferramentas, aqui no LibreOffice Calc ou no Excel da Microsoft, joia, vocês não é, serão apresentados a essas ferramentas e, diferentemente da aula passada, hoje a plataforma Microsoft Teams está estável, a gente está podendo gravar, não é? Por isso que eu fiquei com aquele receio, vocês estão me ouvindo? E aí depois eu descobri que eu não estava ouvindo vocês, mas já está resolvido isso, de modo que vocês tenham essa aula gravada para usá-la como consulta, não é? Até porque, uma vez terminada a aula, nós estamos na semana da P1, eu fiz questão de dar a aula para que a galera possa aí ter esse material gravado e usá-lo como consulta para a atividade avaliativa de vocês, tá certo? Beleza, gente. Ok, como que a gente agora vai preencher a coluna da frequência simples absoluta? Alguém me chama? O João Paulo está presente já, viu? Opa, beleza, João? Boa noite, querido. Tudo certo? Boa noite, tudo certo. Por aqui. Valeu. Maravilha, graças a Deus. Ótimo. Vamos embora. Então, João, como eu estava dizendo, agora a gente vai preencher essas colunas, uma vez que você organizou bonitinho a sua tabela, agora vamos preenchê-la usando os recursos computacionais aqui do LibreOffice Calc. E, de novo, professor, o Excel, ele é semelhante? Na verdade, ele é muito semelhante, não é? Existem algumas pequenas variações nos comandos, nas funções. Como eu venho falado, a gente usa o LibreOffice Calc porque ele é gratuito, não é? E aí a gente incentiva o uso daquelas ferramentas gratuitas para exatamente evitar que a gente seja tentado a cair na pirataria, não é? Tem o Google Planilhas também, né, professor? É verdade, tem essa outra ferramenta, não é? Ela não é tão usada quanto o LibreOffice, João, mas ela também é bastante eficaz e os comandos são semelhantes. Na verdade, há um paralelo muito grande, né, entre o Excel da Microsoft e essas duas outras opções. Maravilha. Bom, como eu havia mostrado para vocês na aula anterior, e agora eu mostro gravando para que vocês possam consultar esse material, você vai usar a seguinte função, cont.se, já aparece aqui, deixa eu usar o cursor do mouse, aí você aperta Enter. Se você apertar Enter, beleza. A planilha, ela já vai entender, pô, o cara quer que eu use essa função. Então, tá. Aí ele vai dizer assim, insira o intervalo que você quer que eu conte e depois me diga qual é o critério que você quer que eu ache se eu encontre ou se eu encontrar esse critério. Só estou, não é, usando aqui exatamente a expressão como ela está. Tá certo? Então, a função ou o comando igual conte.se, estou usando letras maiúsculas para ficar melhor de visualizar, mas se você usar as letras minúsculas, isso não interfere, isso independe, tá certo? E agora vamos ao intervalo. Professor, esse comando é para quê mesmo? Você quer contar quantas vezes o resultado casado da variável qualitativa ordinal estado civil aparece. Então, massa. A coluna da variável estado civil é essa. Então, vamos até ela. E aqui, eu vou arrastar, eu estou usando o mouse mesmo, tá certo, pessoal? E arrastei aqui, e ele já, na verdade, ele ainda não, deixa eu ver se ele vai agora. Pronto, eu dei 2 toques aqui no mouse, ele já
não é, gravou, registrou aqui o intervalo de células que ele vai procurar o resultado casado da variável estado civil. Pronto. E aí eu vou colocar ponto e vírgula, porque essa é uma função, esse é um comando que possui duas variáveis, a variável intervalo e a variável critérios. Não confundam com as variáveis aqui da nossa disciplina de métodos quantitativos, tá certo? A variável intervalo eu já preenchi. Agora eu vou preencher a variável critério. Eu quero que ele procure, esse critério, o critério casado. Beleza. Feito isso, você pode dar um enter bacana. Então, de fato, existem 9 pessoas casadas nessa pesquisa, certo? E aí você pode fazer isso no olho. Na verdade, e aí eu vou mostrar também uma outra maneira de a gente fazer essa brincadeira, ainda mais rapidamente, porém não tão organizadamente, é a função tabela dinâmica, tá certo? Você chega aqui em dados e vai aparecer tabela dinâmica, inserir ou editar. Mas há também aqui um botão, que se refere a inserir ou editar a tabela dinâmica. E aí eu vou clicar nele e aí ele pergunta, olha, você quer esta seleção? Não é? Porque aqui nós temos duas tabelas. Se eu tivesse com o cursor aqui, ele iria selecionar a outra tabelinha. Tá certo? Então eu digo OK. E aí vai aparecer esta tela. Nós estamos trabalhando com a variável estado civil. Eu vou arrastá-la até a janela campo de coluna e também vou arrastá-la até a janela, o retângulo campos de dados. Quando eu chego aqui no campo, na lacuna, no retângulo campos de dados, pessoal, eu vou dar 2 cliques aqui em soma, soma, tracinho estado civil. Eu vou dar 2 cliques, por quê? Porque eu quero que ele mude a função. Eu não quero que ele some, eu quero que ele conte. Então eu selecionei contagem, aperto OK e vai aparecer, conte.num. Isso. Se está assim, eu posso apertar OK. O que é que ele vai fazer? Ele vai sair da planilha que você está, ele cria uma nova planilha e ele já te dá os resultados da variável, os possíveis resultados da variável estado civil. Tá certo? 9 pessoas casadas, 5 divorciadas, 4 pessoas solteiras, 2 pessoas viúvas. Tá joia? Muito bem. Acontece que, do jeito que ele coloca, se a gente fosse calcular aí as frequências simples e acumuladas, não ficaria tão arrumadinho. Esteticamente, não ficaria tão bacana. Mas, claro, seria muito mais prático, seria muito mais rápido. E não é errado a gente usar essa ferramenta. Tá certo, pessoal? Mas aí, como a gente deseja, como eu quero, não é ter uma apresentação didática, bonitinha, esteticamente bacana, estimulante, então eu estou te dando essa opção de você montar a sua tabela e usar aí os comandos para preencher as colunas das frequências nessa tabela. Tá certo? Muito bem. Então, está aqui a tabela dinâmica, o resultado da tabela dinâmica, e aqui nós estamos construindo manualmente, com o auxílio aí dos comandos, das funções, não é, do LibreOffice Calc, a nossa distribuição de frequências da variável qualitativa nominal estado civil. Continuando, então. Pessoal, se a gente for tentar arrastar, deixa eu mostrar para vocês. O que é que ele vai fazer? Ele vai te dar um resultado, mas que não condiz com a realidade. Aí você vai dizer, professor, por quê? Deixa eu te mostrar. Deixa eu apertar F2 ou dar 2 cliques aqui, no resultado da frequência. Arrastou o intervalo também, né? Isso, verdade. Ele, se você observar o intervalo, ele desceu uma célula. Por quê? Porque em tudo que solteiro está aqui uma célula abaixo de casado, ele fez o mesmo aqui com o intervalo. A mesma coisa se dá com o divorciado. Ele sai baixando 2 células e por aí vai. Então, e aí, como eu mostrei na aula passada, há um segredinho para evitar isso. Você seleciona aqui, Bota cifrão, né? Isso.
você seleciona aqui o intervalo e aperta F4. Apertando F4, vai aparecer esse cifrão, que é um indicador de que ele travou o intervalo. E agora sim, aí eu vou apagar os resultados que não são resultados fidedignos, e aí eu posso arrastar, tá certo? Ou copiar e colar. E aí você vai perceber que os resultados que aparecem, pessoal, são sim os resultados da variável estado civil, como consta no banco de dados. Tá certo? Muito bem. Então, aqui eu vou colocar, deixa eu ver, deixa eu dar uma embelezada aqui também. Aqui eu vou colocar total. Por quê? Porque é interessante a gente sempre estar, não é, procurando verificar se a contagem ela está correta. Essa função ou comando soma é uma função bem conhecida. O que é que acontece? Ela soma exatamente as células que você desejar, o conteúdo delas. Né? Então, eu vou chegar aqui dessa célula, arrastando até essa, ó, e aí vou dar um Enter bacana e, opa, está confirmado. De fato, todas as 20 pessoas que fizeram parte dessa população, dessa amostra, elas estão aqui inseridas, certo? E agora a gente vai para a nossa frequência simples relativa. Right? Ô, professor, o que é essa frequência relativa? Então, o nome já dá uma pista, né? Você está trabalhando com a frequência absoluta. Então, você está trabalhando com valores absolutos. Só um momentinho, pessoal. Prontinho, prontinho. Foi só um barulhão que ocorreu, e aí eu desliguei o microfone para não dar essa interferência toda. Bom, a absoluta trabalha com quantidades absolutas. A relativa você vai trabalhar com valores relativos ou percentuais. Então massa. Aí o que é que eu faço, professor? Coloca aqui igual, e aí você vai ver, não é, a quantidade de pessoas casadas em relação ao total de pessoas dessa pesquisa. E aí, ó, eu marquei a quantidade de casados, e agora eu vou dividi-la, tá certo? Coloquei aqui a barrinha, pelo total. E aí eu vou clicar aqui. E aí é só dar um Enter. Tá joia? Maravilha. E isso quer dizer, 45% das pessoas desse banco de dados é casado. São pessoas casadas. Uau! Então veja como, de fato, essa coluna da frequência simples relativa, ela te dá, assim, de forma resumida, mais otimizada, um dado muito, muito importante na tomada de decisão não é, de um administrador, de um contador e também na tomada de decisão de um estudante, já que vocês irão se deparar com questões para treinar exatamente a sua habilidade de construir essas distribuições de frequências. Tá certo? Então, só o primeiro dado aqui já nos dá, poxa, quase 50% das pessoas é casado. Enquanto que, se você olhar para o banco de dados, assim, para ter um olhar do ponto de vista panorâmico, você não conseguiria, obviamente, ter esse dado condensado, né? Resumido, bacana. Então, veja a importância dessa ferramenta chamada distribuição das frequências. Tá certo? E aí, de novo, se você arrastar, vai gerar um probleminha. E aí, o que é que você faz? Vamos travar aqui, ó. Vamos travar aqui. Selecionei. Vou apertar F4, porque aí eu travo a quantidade, o quociente, né? A quantidade que você está usando para dividir. Aí agora eu posso sim arrastar tranquilamente. E aí eu vou obter, tá certo? Esses percentuais ou essas frequências relativas. Tá joia? Muito bem. E aí eu posso também arrastar o total, porque ele vai somar, ó. Olha que maravilha, ele vai somar, não é células que estão acima dele. E de fato dá 1, porque a soma das partes dá o todo, né? Ou
a soma dos percentuais dá um inteiro, que é o equivalente a 100%. Tá, trabalhando agora com a frequência acumulada absoluta. Professor, o que é a frequência acumulada absoluta? É exatamente isso. A gente vai somar os valores acumulados. Observe, eu vou pegar aqui e ativar o comando, sempre usando igual, e vou pegar a célula da quantidade de pessoas casadas. Pronto, vou dar um Enter. Então, a frequência absoluta de pessoas casadas, só de pessoas casadas, é 9. Mas aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esta célula e vou somá-la já com esta célula, ou seja, com a quantidade de pessoas solteiras. E aí vou dar um Enter. O que foi que ele fez? A leitura que a gente faz é o seguinte, entre casados e solteiros nós já temos 13 pessoas, 13 resultados. Uau, que massa! E se eu arrastar, ó, ele já entendeu que ele vai sempre pegar a anterior e ele vai fazer isso para você. Olha que beleza. Então, entre casados, solteiros e divorciados, cara, você já tem 18 das 20 pessoas. Você entende? E, obviamente, entre casados, solteiros, divorciados e viúvos, você tem todas as 20 pessoas pesquisadas. Então, o total, ele já aparece aqui nesta célula. E, por fim, a mesma ideia sendo trabalhada com a frequência relativa, sendo que agora a frequência acumulada relativa, não a frequência simples relativa. Tá joia? E aí, de novo, você vai pegar a tua coluna de frequência acumulada absoluta para você trabalhar, não é a tua coluna de frequência acumulada relativa. Tá joia? Então, primeiro eu peguei aqui, ó, igual a célula da frequência acumulada absoluta. Muito bem, e aí vou dar um igualzinho. Perdão, na verdade, a gente precisa, se é relativo, a gente precisa comparar. Vamos comparar com o quê? Vamos comparar de novo com o total. E aí eu coloquei, ó, já cliquei aqui na célula que contém o total. Tá certo, pessoal? Muito bem, aí eu vou dar Enter. Beleza. Vai aparecer o mesmo resultado, claro, porque você está usando, não é, a mesma quantidade a ser comparada. Agora, fazendo a mesma ideia, ó, eu vou pegar, na verdade podemos arrastar, não é assim? A gente arrasta, não podemos arrastar porque ele vai fazer aquele movimento. Então, de novo, dá uma travada aqui ó, no teu quociente. Tá joia? Como que você faz isso? Aperta F4. Apertou F4, de bola. Agora sim você pode arrastar ou copiar e colar. Tá joia? Fazendo isso, você ganha mais informações. Dá uma olhada para cá. Ó. Cara, entre casados, solteiros e divorciados, você tem 90% da tua amostra. Percebe? Como esses dados eles são interessantes. Entre casados e solteiros, você tem 65%. Então, é para isso que serve, não é cada uma das colunas dessa tabela de distribuição de frequência. O que foi que a gente viu mais? Opa! Essa foi a atividade da semana passada, é o João Paulo. Oi, João. Beleza, sim. Essa foi a atividade da semana passada? Isso. O que é que eu estou fazendo, João? Como na semana passada a gente não teve estabilidade aqui na plataforma, não conseguimos gravar. Aí, antes de eu dar continuidade ao tema, eu estou repetindo, não é, com pequenas variações aí, o que nós vimos na aula passada, porque aí vai ficar gravado para vocês usarem como consulta. Tá certo? Entendi. Beleza. Muito posso bem. enviar ainda essa atividade? Posso fazer os cálculos também? Repete, João. Eu posso enviar ainda essa atividade, fazer essas fórmulas aí? Isso, exatamente. Posso ainda enviar, então, né? Pode sim, o prazo ele foi estendido. Tudo isso eu coloquei lá na sala de aula do Google, viu, João? Dá uma olhadinha lá. Você vai ter o prazo estendido, tá certo? Já que a gente teve essa dificuldade com a plataforma. Mas as atividades ainda podem ser entregues tranquilamente. Beleza, então. Professor, bacana essa distribuição das frequências, muito boa. Realmente é uma ferramenta que condensa um banco de dados inteiro. Ó, imagina,
Imagina a gente fazendo isso, e já faremos, com aquela amostra da Toyord, não é? Que é uma paródia da indústria automobilística Toyota, tá certo? E lá naquela planilha nós teremos 250 pessoas pesquisadas. Aqui eu coloquei apenas 20, não é? Mas independente da quantidade de dados, você consegue condensá-los otimizadamente, não é, de uma forma matemática fidedigna, claro, se você não cometer erros humanos, né, se você trabalhar aí com esses métodos computacionais, essa metodologia não é computacional, você não vai errar, tá certo? E aí você vai ter acesso a esses mesmos dados de uma forma otimizada, e aí você vai poder tomar decisões certamente acertadas. Não é basta uma interpretação correta dessa distribuição das frequências. E aí a gente viu também o seguinte na aula passada. Nós podemos construir gráficos. Por quê? Por meio dos gráficos, aí de uma forma imagética, de uma forma gráfica, não é visual, você também consegue condensar ainda mais esses dados. Percebe? Claro, sempre há perda de informações, mas o objetivo não é desgastar ou jogar no lixo o banco de dados. Não, é usá-lo de uma forma detalhada, de uma forma específica. Então, o que foi que nós vimos? A gente pode, por exemplo, aqui, deixa eu selecionar a coluna da variável estado civil e os seus resultados, né? E também a coluna da variável, a coluna não é da frequência simples absoluta, tá certo? Muito bem. Uma vez que você selecionou, aí você vem para cá, dá uma olhada aqui. Inserir gráfico. Cliquei. E aí, o próprio programa, ele já vai começar a te dar opções. Professor, o que é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, aperta na tecla próximo, clica aí. Beleza. De novo. Pronto. E aí, mais uma vez. E vão aparecer aqui as opções de você colocar um título para o teu gráfico. Bacana, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui, distribuição, eu vou, na verdade, abreviar, distribuição, tá certo? De frequência, vou colocar frequência, da variável estado civil. Então tá, estado, e você observa aí na tela do seu dispositivo o que eu estou fazendo aqui na tela do meu, correto? Bacana. A gente geralmente não precisa de um subtítulo. Eixo X, o que é que vai aparecer no eixo X, hein, pessoal? Ora, vai aparecer o estado civil das pessoas, né? É verdade. Então eu vou colocar aqui, eixo X, estado civil. Beleza. Só um momentinho. Ok, pensei que você vai solicitando a entrada. Perfeito. E no eixo Y, professor? Bem, no eixo Y, o que é que a gente tem? Nós temos a frequência simples absoluta, não é? O Fzinho I. É verdade. Então, vou colocar lá. Frequência simples absoluta. Depois vamos fazer com a relativa também, os percentuais, tá certo? E aí eu vou colocar aqui a nomenclatura que a gente usa, né? O símbolo FI, ou Fzinho I. Tá joia? E aí você aperta em concluir. Apertou em concluir, massa, olha o que você tem. Você tem aqui as mesmas informações, claro, as informações das duas primeiras colunas, né? Você não tem toda a tabela nesse gráfico. Você só tem as colunas que você usou para construir o gráfico. Tá joia? A gente pode dar uma arrumada a mais nesse gráfico. Deixa eu mostrar para vocês. A gente pode dar uma diminuída para caber aqui legal na tela. A gente pode apagar essa legenda, já que você só tem uma variável, então não há necessidade, mas aí é uma questão estética, né? Então eu posso aqui, cliquei com o botão direito em cima do gráfico, apertei aqui na opção editar
e aí eu venho aqui e apago. Aperto no Delete, no Del, e aí ele vai expandir um pouco mais, enlarguecer mais o nosso gráfico. Tá joia? Uma outra opção bacana. Com o botão direito, você chega aqui e faz assim, ó, inserir rótulos de dados. Quando você faz isso, olha que bacana. Os valores aqui da frequência simples absoluta, eles ficam acima dos teus retângulos, te dando aí não é, a opção visual ainda mais ligeira na sua observação para a sua tomada de decisões. Tá certo? Então, fica bem claro que realmente a maioria das pessoas é casada, não é? E outras observações podem ser feitas desse gráfico. Deixa eu só diminuir um pouco mais para a gente colocar também aqui, ó, um gráfico no formato de pizza, pessoal. Deixa eu ver, contendo aqui a variável, analisando novamente a variável do estado civil, as alternativas ou os resultados dessa variável, casado, solteiro, divorciado, viúvo, e também a frequência simples relativa, o nosso PI. E aí eu seleciono essas duas colunas, tá joia? E vou lá na opção de gráficos também. Beleza. Uma vez que você fez isso, aí você já sabe. Sendo que agora você não quer um gráfico de colunas. O que é que você quer? Você quer um gráfico, né? Podemos, melhor dizendo, usar aí a opção pizza, tá certo? Boa, então eu vou colocar aqui próximo até o final e vou colocar o título do nosso gráfico. Um título semelhante ao anterior, tá certo? Sendo que eu vou colocar assim, ó, estado civil e frequência relativa. Tá joia? Vou colocar aqui. Frequência simples relativa. Camarada que ler esse gráfico, que olhar para ele, vai saber que aqui você não está trabalhando com valores absolutos, mas com valores relativos. Né? Não usamos subtítulo, concluir. Tá joia? Opa, mas que beleza. Aqui sim a necessidade de legenda, já que você tem as fatias. E veja, né, o recurso visual como é bacana, além das cores, o tamanho das fatias, a área, as áreas das fatias. E você pode colocar aqui a distribuição das frequências, ou a distribuição da frequência simples relativa. Como é que você faz isso? Você clica com o botão direito aqui em cima do seu mouse, ó. Opa, deu uma bugada, não foi? Mas já voltou aqui. Eu estava dizendo, você clica com o botão direito aqui em cima do gráfico, editar, tá joia? E aí de novo, inserir títulos, não. Deixa eu ver, deixa eu repetir o processo. Ele não me deu a opção que eu quero. Vou clicar com o botão direito. Também não me deu a opção. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar 2 cliques no gráfico. Ó, dei 2 cliques, observe que mudou aqui. Apareceram esses quadradinhos, né, em lugar pretos, em lugar daqueles quadradinhos maiores azuis. E agora sim, eu vou colocar, vou clicar com o botão direito em cima do gráfico, e aí apareceu, ó, inserir rótulos de dados. Inserir rótulos de dados. Opa, que beleza. Quando você insere, já aparece aqui a porcentagem, 45% pessoas casadas, apenas 10% pessoas viúvas. E aí você escolhe o tamanho da área do teu gráfico, onde vai colocá-lo, tá joia? De modo que você tem aí, ó, a sua distribuição das frequências organizadas numa tabela e também parcialmente organizadas aqui, não é? Eu digo as frequências, você pegou uma porção delas aqui, a frequência simples absoluta, que é a frequência simples relativa, e criou aí o recurso gráfico, tá joia? Muito bem, então, agora nós temos a aula da semana passada gravada, para a gente poder
não é para vocês poderem usufruir no sentido de consultá-la. Até porque fica bacana, não é? Quando vocês forem usar esses comandos aí na própria planilha de vocês, é bacana vocês estarem assistindo a aula e vendo, não é, o nome de cada função. Eu acho mais interessante. É claro que você também pode anotar aí no caderno, como eu havia pedido na aula passada, e fazer isso. Mas acho que visualmente é mais dinâmico, é mais estimulante você assistir a aula, não é, do professor e acompanhá-lo passo a passo, tá certo? Pois bem, galera, brincamos com uma variável qualitativa. Vamos fazer a mesma coisa agora com uma variável quantitativa, tá joia? E aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai lá para aquele... deixa eu sair dessa tela. Nós iremos lá para aquela outra planilha que eu enviei para vocês, a amostra Toyord. Deixa eu conduzi-los para ela. Na verdade, ainda não. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu continuar brincando com esse banco de dados, porque ele é menorzinho, né? E depois a gente vai, quando eu ensinar vocês a trabalharem com a distribuição das frequências, agora com uma variável não é quantitativa, aí a gente vai para um banco de dados mais robusto, tá certo? Para garantir que vocês saibam, não é? Vocês têm entendido todo o processo. Muito bem, então F21, deixa eu colocar aqui nosso banco de dados, a nossa planilha, e agora eu vou colocar, olha, distribuição de frequências. A gente usou a variável estado civil. Vamos usar a variável salário. Não? Vamos usar a variável quantitativa contínua salário. Tá certo? Então, distribuição das frequências, variável quantitativa contínua salário. Deixa eu colocar aqui uma ênfase. E aí, de novo, você dá uma arrumada bacana, porque tá tudo aquilo que é arrumado, organizado, isso é estimulante, não é? Isso é pedagógico. Tá joia? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai agora introduzir uma nova ideia. Eu vou colocar aqui, ó, com intervalos de classes, certo? Então, deixa eu... intervalos de classe. Com intervalos de classes. Professor, o que se trata, não é? Esses intervalos de classes? Tá. Lá no módulo, na aula em texto, na aula lida, eu coloquei para vocês de uma forma bem bacana, mas agora eu quero ensiná-los na prática como que a gente pega uma planilha que contém aí variáveis quantitativas contínuas e você cria grupos, você cria classes para fazer uma mineração, tá certo? Para fazer aí uma garimpagem ainda mais útil para os seus objetivos aí em avaliar essa pesquisa e os resultados dela, tá certo? Então, de novo, criando aqui um cenário, se você foi contratado para fazer essa pesquisa e depois
para fazer uma análise dela, a distribuição de frequências, a distribuição das frequências de uma variável, ela vai exatamente fazer te dar a oportunidade dessa garimpada, né? E, de acordo com o objetivo da pesquisa, você vai ter aí os dados prontos e as defesas de teses, né, de hipóteses, para, no caso, alcançar os objetivos aí da pesquisa. Tá bom? Então, eu tenho aqui a variável salário. Então, deixa eu só deixá-la aqui na mira. Pronto. Aqui está a nossa variável. Ela possui aí os seus 20 resultados. Então, cada funcionário dessa empresa, ele recebe o seu salário e ele está aqui colocado. Tá, então, os primeiros dados a serem colocados aqui, pessoal, são os seguintes. Então, eu vou colocar aqui o N minúsculo, que, como a gente já viu, se trata aí do tamanho da sua amostra, da população, da amostra, não é? Da pesquisa. Você também precisa definir a quantidade de classes que você vai usar para esses intervalos. Você precisa também descobrir qual que é o valor mínimo dentro dos salários, o valor máximo dentro dos salários. E aí você precisa também calcular, pessoal, a sua amplitude total ou amplitude geral e também a sua amplitude de cada classe, tá certo? Vamos lá. Qual que é o tamanho da tua amostra? Como a gente viu, são 20 pessoas, né? Tá certo? Mas você pode descobrir isso de uma outra maneira. Então, por exemplo, se você tivesse uma quantidade de dados muito maior do que 20, como que você faria para descobrir a quantidade de pessoas ou a quantidade de valores que você está trabalhando? Aí você usa esse comandozinho bacana, ponto valores, e aí ele já aparece, você dá Enter, e ele diz aqui, ó, o que é que você precisa para usar esse comando? Você precisa aí do intervalo, né, dos valores. E aí eu vou chegar aqui, ó, vou arrastar até o último salário, tá certo? E vou apertar Enter. Quando eu aperto Enter, ele contou os valores presentes nesse intervalo. E aí, de novo, quando você está trabalhando com um banco de dados super tranquilo, né, bem pequenininho como esse, essa é uma ferramenta prescindível, ou seja, dispensável, tá certo? Agora, quando a quantidade de dados ela é imensa, cara, você precisará com certeza desse comando, tá certo, minha gente? Bem, então vamos lá. Temos 20 valores a serem trabalhados. É verdade, são 20 a quantidade de funcionários e, portanto, 20 a quantidade de salários. Professor, esse casinho é a quantidade de classes que você vai criar para poder fazer a exploração e a análise dessa exploração dos salários, tá certo? Então, tá. Qual que é a metodologia? Existem várias, tá certo? Existem aí regras logarítmicas, não é? Existem fórmulas bacanas, mas lá no texto eu coloquei apenas a raiz quadrada, não é? Que é uma técnica bem tranquila, que eu julgo que vocês não terão dificuldade de usá-la. Aí você vai pegar a raiz quadrada, ó, vou colocar aqui raiz, e aí ele já aparece, eu vou dar Enter. Você vai calcular a raiz quadrada do tamanho da tua amostra, apenas isso. Olha o valor aqui, ó. Igual raiz, coloquei lá o tamanho da amostra e ele já me deu. Sendo que a quantidade de classe
tem que ser uma quantidade inteira, certo, pessoal? E aí você faz assim, ó, eu vou colocar um comando aqui dentro desse comando, ou antes desse comando da raiz, que é o comando arredondar. E aí eu coloquei arred, vou colocar parênteses, e ele já aparece para mim. O comando arredondar, que é esse arred, ó pessoal, observe o cursor do mouse, o que é que ele fornece? Ele arredonda um número decimal, com várias casas decimais, de acordo com o que você deseja. Então, primeiro já tem o número. A primeira variável dessa função é o número, já está lá. A próxima é a contagem. Eu vou dar ponto e vírgula e ele vai dizer o seguinte, olha, o número de casas para o qual um número deverá ser arredondado. Veja, eu não quero nenhuma casa decimal, porque eu quero que ele seja inteiro. Então, eu vou colocar 0. Coloquei 0 aqui, vou fechar o parênteses, apertei o Enter e apareceram 4, porque de fato ele arredondou para o número inteiro mais próximo. Né? Em vez de ele ir para 5, ele foi para o 4, porque apareceu lá 4, algo inferior a 4,5. Então ele arredonda para o número inteiro mais próximo, que nesse caso é 4. Muito bem, então já definimos. Serão 4 as classes que nós iremos dividir esses salários, para a gente analisar. Pois bem. Agora, qual é o menor desses salários? Ou qual é o menor valor daquele intervalo? Aí você vai descobrir. Você pode descobrir no olho, não é? Já que a quantidade de valores é pequena, mas num banco de dados gigantesco isso não seria possível. Ou, se você arriscasse, a probabilidade de você errar seria muito grande. Não é? Então, deixa eu te dar mais um comandozinho. Você vai digitar exatamente mínimo, ó, com acento e tudo. Tá? Já apareceu aqui, aperta o Enter. Ele vai perguntar, você quer que eu procure o menor valor olhando para qual intervalo de valores? Aí, de novo, eu vou chamar a atenção dele para este intervalo aqui, ó, para esta coluna. Arrastei, vou dar Enter, e ele já descobriu que o menor salário que aparece aqui é de R$ 1.045. Tá, e qual é o maior salário, ou seja, o máximo? E aí eu vou digitar lá máximo, com acento e tudo, tá, pessoal? Mas aí, por que ele não apareceu ainda, o comando? Porque eu me esqueci de digitar igual. Tem que digitar igual, né, professor? Sempre. Igual, máximo, aí ele já apareceu. Qual que é o intervalo? De novo, é esse intervalo. Show de bola. E aí você aperta Enter e ele vai mostrar para você, não é? Qual que é o maior valor daquele intervalo. R$ 4.702,50. Agora vamos para o nosso azão. O nosso azão é a amplitude geral ou a amplitude total. Essa amplitude ela é dada por uma subtração, tá certo? Você vai subtrair os valores máximo e mínimo. Então eu vou pegar aqui, ó, o valor máximo e vou subtrair menos o valor mínimo. Observe que a gente faz isso com o próprio mouse. Percebam aí o cursor. Tá? E aí, já coloquei lá, vou dar Enter e ele vai calcular para a gente, tá certo, pessoal? A amplitude máxima. A amplitude máxima é a diferença entre os valores máximo e mínimo. A amplitude total. E agora você vai calcular a amplitude de cada intervalo, a amplitude de cada classe. Como que eu faço isso? Você vai pegar aqui, ó, igual, você vai pegar a sua amplitude total e vai dividi-la pela quantidade de classes que você vai usar. São 4 classes, a amplitude total foi de R$ 3.657,50, e aí eu vou dividir por 4 e vou obter aí R$ 914, e aí você tem um decimal que não é bacana para você trabalhar com dinheiro. Não é verdade? É verdade. Então vamos arredondar esse camarada. Qual que é o comando de arredondar? E aí eu vou colocar aqui de novo. Arred. Tá certo? Igual a arred, coloquei parênteses e ele vai arredondar para mim. Ele já apareceu ali. Eu vou colocar ponto e vírgula e agora eu vou escolher qual é a quantidade de casas decimais. Ora, os centavos, não é? Eles aparecem em 2 casas decimais. Então, eu vou colocar aqui 2, o número 2. Fechei parênteses, eu dei Enter e ele arredondou corretamente, adequadamente, a nossa
amplitude de classes. Cada classe terá uma amplitude ou uma largura de R$ 914,38. Muito bem. E agora? Agora você vai para a sua tabelinha. Tá certo? Vamos montar aqui, não é, a nossa tabelinha. Como que a gente vai fazer isso? Vamos organizar. Deixa eu te ensinar. Olha só, eu vou colocar aqui o seguinte. Deixa eu mesclar essas células e vou colocar aqui classes. Deixa eu dar uma destacada. Isso. E aí o que acontece? Eu poderia ter feito isso aqui, mas deixa quieto. Vamos colocar os limites de cada classe. A gente colocou lá no texto, ó, no texto, o limite superior e o limite inferior. E também aquele símbolozinho, ó, a barra vertical, seguida aí com 1 ou 2 tracinhos. Tá certo? Deixa eu centralizar isso daí. Deixa eu colocar também uma corzinha bacana. Isso. Muito bem. E aí, vejam. É L5 ou LS, desculpa? É LS, tá certo? Limite superior do intervalo e limite inferior, LS e LI, tá, João? E aí a gente dá uma organizada bacana e nós vamos começar a preencher essa tabela usando os conceitos que nós colocamos lá no texto. Professor, o que seria o limite, o limite inferior? Obviamente ele vem primeiro, né? E o limite superior. Professor, o que seria o limite inferior? O limite inferior vai ser, pessoal, o valor mínimo, né? que os funcionários recebem ali naquela empresa. Então eu vou colocar aqui, ó, igual, e vou selecionar ali, tá certo, o valor mínimo. Apertei Enter e ele já vai aparecer aqui. Ele vai se referir à primeira classe, tá certo? Então deixa eu colocar aqui. 2, classe 3, como são 4 classes, temos aqui as 4 classes. Muito bem. Então, deixa eu organizar bonitinho aqui. Muito bem. E qual seria o limite superior? Deixa eu também dar uma copiada. Isso. O limite superior, bem, aí você vai ter que olhar para essas ferramentas, para o seu aparato de ferramentas aqui em cima. Qual que é a amplitude de cada classe? Qual é a largura? A largura é de R$ 914,38. Então vamos lá. O limite superior será o limite inferior mais o que, pessoal? Mais a sua amplitude. Show de bola. Então você já tem aí o seu limite, não é superior. Então a primeira classe é formada por funcionários daquela empresa que possuem, que ganham, que recebem entre R$ 1.045, incluindo esses R$ 1.045, e R$ 1.959,38, excluindo esse limite superior. É esse o significado desse símbolo. A barrinha vertical inclui o limite. Quando não há barrinha vertical, você está excluindo esse limite, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? Eu irei travar, ó, aquele intervalo apertando F4, e aí eu vou poder arrastá-lo para o programa já calcular para mim. Olha o que ele está fazendo. Ele já está dizendo o seguinte, olha, já estou somando para cada limite inferior a amplitude de R$ 914,38. E agora é só dar para ele o limite inferior. O limite inferior, ele vai ser o limite superior da classe anterior. Então eu já coloquei aqui igual e vou apenas selecionar, ó, pessoal. E aí ele vai colocar para a gente. Então vejam, agora eu vou arrastar e o programa já fez as continhas para a gente. Tá certo? O que é que o programa fez? Ele criou as 4 classes que a gente havia planejado aqui em cima. Aqui é o nosso planejamento das 4 classes. E aqui estão as 4 classes de fato. A primeira classe
ela possui um limite inferior de R$ 1.045 e um limite superior de R$ 1.959,38. A segunda começa com o limite superior, porque, vejam, se o camarada ganha R$ 1.959,38, ele não pertence à primeira classe, percebe? Ele pertence à segunda classe. Ah, é verdade, professor. Tá certo? Então, você acabou de pegar os salários e organizá-los em 4 classes. Vamos continuar a nossa distribuição de dados frequência. E aí você vai precisar, não é daqueles outros conceitos que a gente colocou lá. Você vai precisar aqui do seu ponto médio do salário. Deixa eu colocar ele aqui para você. Ó. MI, ele vai ser o representante de cada classe. E o resto você já sabe. Né? Você vai pegar a frequência simples absoluta, a frequência simples relativa, depois a frequência acumulada absoluta, e aí depois você pega a frequência acumulada relativa, e aí tranquilidade, tá certo? Essa célula a gente não precisa, tá? Muito bem, então tá. Vamos lá. O que seria esse MI? É o teu ponto médio. Será o representante de cada classe. E ponto médio, quando eu digo ponto médio, é isso mesmo. É você pegar os dois valores e somar e dividir por 2. Tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer isso. Qual que é o comando? Você pode somar e dividir por 2 ou você pode simplesmente fazer o seguinte. Ó. Só um momentinho, pessoal. Pois bem, voltei aqui. Deixa eu só organizar esse microfonezinho aqui. Joia. Pessoal, então, o comando, a função é essa daqui, ó, média, e aí já vai aparecer lá, ó. Vou colocar aqui um parênteses, e ele vai perguntar para você, eu vou calcular a média de quais valores? E aí você diz para ele, você vai pegar aqui, ó, esse valor, ponto e vírgula, e este valor. Ah, show de bola. Coloquei o parênteses, eu dei enter, e aí você já tem o primeiro representante dessa classe. Observe que R$ 1.502,19, ele está na primeira classe, de fato. Né? Alguém que ganha esse valor está aqui dentro. Tá certo? Então, a média exatamente, ó, a média dos extremos, dos limites inferior e superior. E será essa média, esse ponto médio que nós iremos usar como representante de cada classe. Já arrastei aqui e ele já calculou para a gente os pontos médios de cada classe. Tá certo, pessoal? Muito bem, agora vamos calcular a nossa frequência simples relativa. E aí você tem um comando bem interessante. Ele vai criar uma matriz matemática, literalmente, e eu preciso ensinar esse comando para vocês, tá certo? Vamos lá. O comando é o seguinte, frequência, ele já aparece aqui, então eu vou dar Enter. E aí observe, como que você vai calcular a frequência simples absoluta? Você vai dar para ele os dados, tá certo? Ou seja, o intervalo de dados que você quer que ele procure. Quem não ganha, em média, o que você colocou aqui, e depois você vai estabelecer as classes, não é? Para que ele organize quantas pessoas pertencem a cada classe. Então vamos lá, primeiro vamos aos dados, aí eu vou chegar aqui de novo e vou usar esse intervalo dos salários. Correto, pessoal? Ah, bacana. E agora, ponto e vírgula, e aí ele pede as classes. Quais são as classes? Aí a gente usa, ó, o limite superior. Deixa eu te explicar. Eu vou colocar aqui, ó, limite superior, sem contar com o último, porque veja, esse último, se você observar, ninguém ganha esse salário, R$ 4.702,52. O que ganha mais, ele ganha aqui, ó, por exemplo, R$ 4.702,50. Tá certo? Por quê? Porque esse limite superior, de fato, ele não pertence ao intervalo. Ele está fora do intervalo. Enquanto que todos esses aqui, ó, eles se repetem aqui. Então, beleza. Quando você preencher
esse comando direitinho, aí olha o que você vai fazer. Você não vai apertar Enter, não. Você vai apertar Shift e aí você aperta Enter e olha que massa. E já te dá a quantidade de pessoas, a quantidade absoluta, não é uma frequência absoluta, de pessoas que pertencem a cada classe. Uau, são 12 pessoas que ganham em média R$ 1.502,19, ou seja, são 12 pessoas que pertencem à primeira classe, enquanto que são 3 pessoas que pertencem à segunda, 3 que pertencem à terceira e apenas 2 que pertencem à última classe. Tá joia? Então, ó, vocês, né, poderão treinar esse comando, tá joia? Assistindo, reassistindo, assistindo novamente, dando um replay aí, tá certo? Na nossa aula. Tá, e aí o resto é de praxe, tá certo? Deixa eu só colocar aqui alguns totais para a gente manter a nossa ideia, né? Para a gente ver se está tudo certinho. Então, aqui eu vou uma dúvida. Somar. Opa, pois não. Esse Ctrl Shift que o senhor deu para poder ficar esses números no Excel, eu faço como? Eu acredito que esse comando, especificamente esse comando, João, é o mesmo. Agora é aquela questão. Em vez de você usar o Excel, eu lhe estimulo a usar o programa que nós estamos usando, João. Exatamente para não termos essas variações, tá certo? Inclusive nas atividades, nas avaliações, eu coloquei lá especificamente o LibreOffice, porque são vários, né? Os programas. Então, para a gente se prender em um, eu estimulo a galera a ter o LibreOffice e usá-lo, tá certo? O Frequência, se eu não estou enganado, ele é igual em todos os 3 programas, o da Microsoft, da Libre aqui e do Google também. Agora, isso não vale para todos os comandos, há algumas variações. Sim, Tá? sim. Aí, É só esse Ctrl Shift aí que eu coloquei, mas não apareceu 3, 3 e 2, esses de baixo. Eu estou fazendo aqui simultâneo. Entendi. Você seguiu direitinho as orientações, você pegou aqui o intervalo. Peguei. Você pegou apenas os 3 superiores, não pegou os 4. Não peguei esse de 4.072, não. Então, na verdade, se você fez tudo, a gente vai ter que descobrir qual que é o comando que o Excel ele pede para a gente dar. Se não é esse de cabeça, eu não tenho agora para te dizer, João. Mas faz o favor, baixa o LibreOffice, tá joia? E use-o para exatamente você não ter que ficar descobrindo, eita, se eu for usar aqui nesse outro programa, o que é que eu faço? Fica mais tranquilo, tá certo, João? Tá bom. Beleza, então. E aí, pessoal, só para a gente conferir a soma, ó, a soma, será que vai dar 20 direitinho? Deu 20, são 20 as pessoas, então estamos fazendo as contas direitinho, tá certo? Beleza. E a nossa frequência relativa? Vamos lá, como que a gente faz? A gente vai comparar as quantidades absolutas com o total, que é 20. Então, tá certo. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o 12, irei dividi-lo pelo total, pelo 20. E aí você vai perceber que 60% das pessoas recebem, em média, R$ 1.502,19. Ou, em outras palavras, uma outra maneira, uma outra leitura desse dado, 60% das pessoas fazem parte da classe 1, da primeira classe que você estabeleceu aqui com a sua distribuição das frequências. Então, veja, que fantástico, né? Como é bacana você poder usar a ciência, usar a matemática para fazer uma análise exploratória de dados. Tá certo, pessoal? Sem aquelas subjetividades, né? Que terminam contaminando a pesquisa e fazendo com que você seja induzido a erros, mas exatamente pelas subjetividades, pelas metodologias ideológicas, né? Que se usa
muitas vezes em pesquisa. Mas aí a matemática, ela é imune a isso. Muito bem, então eu vou dar uma travada aqui, ó, N16, apertei F4 e agora eu vou poder arrastar para que ele faça as mesmas continhas nas outras classes. E de novo, eu vou somar para ver se eu tenho 100%. E aí é o que aparece. Tá joia? Muito bem. Para a gente adiantar, como eu já ensinei vocês há alguns minutos atrás e também na semana passada, aqueles que estiveram com a gente, eu vou deixar vocês terminarem de preencher essas colunas. Eu vou agora ensiná-los, pessoal, a fazer um bonito histograma. Professor, o que é o histograma? Então, o histograma, ele basicamente é o teu gráfico de colunas ou gráfico de barras na vertical. Acontece que, como você está trabalhando com uma variável quantitativa e contínua, aquele espaço que a gente viu, não é? Deixa eu voltar aqui, ó. Aquele espaço que a gente viu aqui, ó, entre as colunas, ele não vai existir. Por quê? Porque do zero até, não é, o último valor, não há lacunas, não existem espaços em branco. Então me ensina aí, professor, como é que eu faço um histograma bacana? Então, vamos trabalhar isso. Você vai fazer o seguinte, eu vou novamente selecionar aqui, ó, a gente vai selecionar aqui os pontos médios agora, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui os pontos médios, ou seja, os salários médios, né, ou a média salarial de cada classe. Selecionei essa coluna, selecionei a coluna da frequência simples absoluta e vamos embora lá para o botãozinho do gráfico, ó, gente. Tá, então, beleza. Quando isso acontece, você vai, não é, seguir aquele esquema. Uma diferença, agora vocês irão preencher aqui, ó, a primeira coluna como rótulo. Por quê? Porque eu quero que apareça lá no eixo X o nosso, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Se eu não preencher isso, ele vai organizar as colunas em 1, 2, 3, 4, tá certo? Ele vai usar as 4 classes. Mas com isso, olha que bacana, ele vai colocar para você o quê? Os salários médios, ou a média salarial, ou o ponto médio de cada classe. Então, ó, gravem essa ideia, ou quando vocês assistirem novamente a aula, vocês poderão rever. E aí, outra vez próximo, coloca o título bonitinho aí do teu gráfico. Na verdade, chama histograma, então eu vou colocar aqui, ó, histograma, tá joia? Sem subtítulos. O que é que nós temos no eixo X, pessoal? Nós temos o ponto médio das classes salariais. Então, deixa eu colocar aqui, ó, ponto médio das classes salariais. Salariais, ficou bonitinho? Ficou. Né? Porque às vezes a gente erra aí nesses ditongos, tritongos. E o nosso eixo Y, ele vai ser, de novo, a frequência simples absoluta. É ou não é? É isso? Então, vou colocar lá, frequência simples absoluta. Tá certo? Como a gente costuma chamá-la de Fzinho I. Beleza? Show. E aí, você vai ter o seu histograma. Na verdade, ainda não. Porque aquilo que eu havia falado, ó, essas lacunas entre os salários, tá? Porque, veja, a pessoa que recebe de R$0 até a pessoa que recebe, não é? De R$ 4.245,33, não deve haver lacunas, não deve haver espaço em branco. Ok, então, professor, me ajuda aí, como é que eu faço isso? Como é que eu tiro? Primeiro vamos tirar esse FI, e aí, ó, editar, delete, e aí ele vai tirar para a gente essa legenda que é desnecessária. As legendas são úteis quando você tem ali um gráfico de pizza, né, com várias fatias, tá joia? Muito bem, deixa só o programa voltar a responder. Parece que ele não gosta quando eu apago esse FI, né?
Aconteceu a mesma coisa quando a gente estava fazendo o gráfico de colunas. Ele não gosta, mas ele obedece. Tá certo? Então, deixa eu organizar aqui para vocês visualizarem bem. Deixa eu aumentar, mesmo sobre a nossa tabela de distribuição das frequências. E agora deixa eu te ensinar como que a gente vai juntar essas colunas. Vamos lá. Botão direito, editar, depois botão direito de novo. Não é por aí. Então, última forma, reset. Vamos lá. 2 cliques em cima do gráfico do teu histograma, semi-pronto. E agora, intervalo de dados. Não, também não. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Se ele me obedece, 2 cliques. Isso. Tá. Agora apareceu, ó. Formatar série de dados. Professor, o que foi que o senhor fez? Eu dei 2 cliques em cima do gráfico, tá joia? E depois, aí sim, com o botão direito, ele me deu essas opções. Aí eu vou apertar aqui na opção formatar série de dados. Muito bem. Quando eu aperto, ele vai me abrir essa janela. E aí, ó, eu venho para as opções. Opções de espaçamento 100%? Nananina, não, 0%. Eu vou colocar 0. Tá joia? Muito legal. E aí eu vou dar um OK. Uau, olha o que acontece. Percebe? Não há mais lacunas entre as colunas. Por quê? Porque você, de fato, tem um histograma. Você tem aqui uma sequência de informações, não é que vão do 0 até o último valor. Vamos organizar um pouco mais. Vamos colocar aqui, ó, onde começa e onde termina cada coluna. E aí, de novo, formatar a série de dados. Aí você vem aqui, ó, pessoal, na janela que aparece, na opção bordas. Nenhum, não. Eu quero algum. Vou colocar aqui contínuo. Preto, não. Vamos colocar aqui um branco, um brancozinho. Para ficar bem separadozinho. Quer dizer, bem separado não. Apenas uma ideia de separação. Percebe como ficou mais legal? Então quer dizer, aqui está o retângulo que representa, não é? Aqueles cujo salário médio é de R$ 1.502,19. Tá certo? E você pode fazer mais uma coisa. Deixa eu te mostrar. Você pode colocar aqui. Eu quero que ele insira um rótulo. Deixa eu ver se ele vai me atender de primeiro ou de segundo, viu, pessoal? Editar. Inserir rótulos de dados. Show de bola. Olha que massa. Então, são 12 os funcionários que, em média, recebem esse salário. 3, não é, que, em média, recebem esse e por aí vai. E aí você faz todo não é? Você tem aí toda uma gama de opções para analisar, para explorar esses dados graficamente. Tá joia? Muito bem. Então, histograma feito para vocês. Para a gente terminar a aula, eu quero agora sim, não é? Deixa eu só organizar bacana aí. Deixa eu diminuir um pouquinho agora, já que construímos o histograma, para ele não ficar se sobrepondo à tabela. Muito bem, tá certo, pessoal? Ó, ponto médio das classes salariais, frequência simples absoluta, tá joia? Isso pegando aqui a coluna, não é? As colunas do ponto médio e da frequência simples absoluta. Para a gente terminar a aula de hoje, vamos pegar um tabelão, um banco enorme de dados. E vocês vão perceber que não importa a quantidade dos dados, você consegue compactar, você consegue condensar esses dados de uma forma matemática fidedigna, tá certo? Claro, o que você só precisa decidir é como que você vai decidir com relação à quantidade de classe, tá certo? Mas eu coloquei lá no texto uma formulazinha bem básica, né? Existem fórmulas mais bacanas, que a gente chama na matemática assim, simétricas, né? Mas essa da raiz quadrada, ela é super simples, né? Eu não vou exigir
algo assim com um nível de exigência maior para futuros administradores e contadores, né? Se fosse uma galera assim que estivesse pagando estatística comigo, uma galera da matemática, da física, aí eu poderia colocar uma fórmula de Sturges, uma fórmula de logaritmo, para vocês verem como que esses dados eles ficam ainda mais bacanas de a gente analisar. Mas a raiz quadrada está de bom tamanho. Professor, como é que eu faço isso num tabelão? Vamos lá? Vamos pegar agora comigo, ó. Deixa eu sair dessa tela. E vamos pegar, pessoal, aquela amostra da TOI-ORD, tá certo? Então, vocês já vão observar aqui. Isso, show de bola. Essa planilha vocês têm, tá joia? Está lá na aula passada, tá? É só chegar lá no Classroom, procurar a aula passada, a aula do dia 28, e vocês vão poder baixar essa planilha para vocês. E aí poderão efetuar, não é, essas mesmas análises, construir as próprias frequências de distribuições por vocês mesmos. E eu estimulo, façam isso, para vocês pegarem a prática. Uma outra maneira de pegar a prática e gerar todas as aprendizagens que você pode gerar nesse conteúdo é exatamente, pessoal, fazendo as atividades lá do PDF, lá do texto da aula. Tem umas 4, 5 questões bacanas sobre histograma, sobre tomada de decisões com base em, distribuições de frequências de algumas variáveis qualitativas, quantitativas, e aí, depois disso, a galera vai poder fazer a atividade avaliativa dessa semana tranquilamente. Tá joia? Muito bem, por fim, vamos usar o que nós aprendemos para essa tabelona. Observe que ela é uma tabela que tem, 251 linhas. Vou só fazer o cursor aqui se movimentar para vocês conferirem lá. É isso, 251 linhas, porque você tem a primeira linha contendo as suas variáveis. A variável modelo, a variável opcionais, design, concessionária, geral, renda, pronto. Eu vou pegar aqui, vamos pegar a variável renda, né? Sendo que nessa pesquisa, a renda ela foi tabulada por quantidade de salários mínimos recebidos. Já então, olha só, alguém tem quase 25 salários mínimos recebidos, por outro lado, alguém tem aqui quase 13 salários mínimos recebidos e por aí vai. Tá joia? Muito bem, então, como que a gente cria, e aí deixa eu dar uma ampliada para ficar fácil de vocês visualizarem, só vou deixar aqui a coluna que nos interessa, né? E aí nós vamos colocar aqui para vocês, ó, a distribuição de frequências da variável aqui. Distribuição das frequências da variável renda, né? Então, deixa eu colocar lá. Um intervalo de classes. Beleza. Então, puxa, professor, quer dizer que a gente consegue usar esses conceitos na prática também com um super Big Data, ou seja, um grande banco de dados? Sim, sem problema algum, tá certo? E aí eu quero só introduzir e deixar o restante com vocês. Vamos lá. Quais são os primeiros dados, pessoal? Os primeiros dados, os primeiros passos, são exatamente aqueles, né? Você definir quais são as suas letrinhas. Então, qual é o tamanho da tua amostra? Certo? Você já sabe, são 250 pessoas. Mas, claro, você pode contar com aquele comandozinho que eu ensinei para vocês também. Tá? Qual vai ser a tua quantidade de classes? Você vai dividir essas 250 rendas em quantas classes? Ó, vamos calcular a raiz disso, né? Então, raiz, já apareceu ali, ó. Raiz de quem? Raiz de 250. Tá.
E aí você vai obter 15, aproximadamente 81. Ah, mas a quantidade de classe, pessoal, é um número inteiro. Então, arredonda isso daí. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na frente do comando raiz o comando arred. Coloco lá um parênteses e aí vou botar ponto e vírgula porque ele pede o número já está, é a raiz quadrada 250. E a contagem? Bem, eu não quero nenhuma casa decimal, então vou colocar 0. E aí ele arredondou para 16 classes. Uau! Então, como você tem uma quantidade enorme de dados, como a tua amostra ela é grandinha, é interessante que a tua quantidade de classe também seja proporcionalmente grandinha. Agora, claro, você pode definir uma quantidade menor. No texto, a gente trabalhou lá com, se eu não estou enganado, 4 ou 5 classes, tá certo? Isso daí, é claro, você vai perder informações, mas você vai ganhar espaço, né? Porque se você quer sair de muitas informações para uma quantidade de informações menor, realmente faz sentido você também diminuir a quantidade de classe, tá certo? Mesmo perdendo informações. Mas aí se atenham aos enunciados das atividades. Eles é quem vão pedir para vocês uma certa quantidade de classes aí, tá certo? Pois bem, aí para a gente caminhar, o que é que vem depois? A gente vai pegar agora o valor mínimo, não é assim? Então, o valor mínimo, depois o valor máximo, e aí é só preencher. A sua amplitude total, a sua amplitude específica, ou a amplitude de cada classe, tá joia? O valor mínimo, vamos embora. Aí a gente coloca lá igual, mínimo, ele já aparece. Eita, professor, e agora como é que eu vou arrastar isso tudo? Você pode ir arrastando devagarzinho, mas você pode também perceber que a primeira célula é a G2, sim ou não? É verdade. Ó. A célula G2 é aquela que possui ali a primeira informação da variável renda. Então eu vou colocar aqui, ó, G2, 2 pontos, porque eu estou trabalhando com um intervalo, tá certo? Não são com células específicas, é uma quantidade, não é, de células. E a última célula vai ficar então em G251, né, já que são 250 pessoas, então eu vou colocar lá G251. E aí ele vai calcular o valor mínimo, pessoal. Então a pessoa que recebe a menor renda, a pessoa que tem a menor renda é aquela que recebe quase 1,8 salário mínimo. E a renda máxima? Vamos ver? Aí você coloca ao máximo e repete, né? A mesma ideia, G2, 2 pontos, G251. Tá certo? Esse daqui é super rico, não? 86, mais de 86 salários mínimos. É claro que essa questão da TOIORD, né, essa planilha da TOIORD lá do texto da aula, não está trabalhando com o salário mínimo atual, que é de R$ 1.045. Está trabalhando com o salário mínimo aí de alguns anos anteriores, né, de alguns anos atrás. Mas ainda assim, 86 salários mínimos é sempre um salário gigante. Né? Muito bem. E a sua amplitude total? Sua amplitude total será o valor máximo menos o valor mínimo. E você tem uma amplitude de 84,22 salários mínimos. E a sua amplitude de cada classe, né, a largura de cada classe. Então, será igual à sua amplitude total dividida, barrinha, pela quantidade de classe. Tá certo? E aí aparece esse númerozão, mas vamos arredondá-lo, já que a gente está trabalhando com um intervalo de classe. Né? E aí você arredonda esse número decimal. Arrede, parênteses. Você vai querer quantas casas decimais? Uma, duas? Vamos colocar duas. Tá? Você poderia... E aí, beleza. Pois então,
Agora, uma vez que você tem os conceitos, as ferramentas prontas, aí você vai armar a sua tabelinha, tá certo? Só para adiantar, e também para estimular que vocês façam, eu vou colocar aqui na tela uma tabela já pronta, uma continuação disso que eu estou fazendo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, pessoal. Ao continuar, você vai chegar nesta tabela aqui, ó. Dá uma olhada aí. Isso. Beleza, percebe? Organizamos direitinho. E aí, ó, limite inferior, limite superior. Lembrando que o limite inferior, ele está incluso, o limite superior não está incluso, não é? Aí depois você vem ponto, médio, ou no caso, a renda média, não é? E depois as frequências simples, frequências acumuladas, tá certo? E aplicando aquilo que a gente fez no exemplo anterior, vocês vão chegar nessa tabela que aí já está registrada, gravada nessa aula e vocês poderão consultar. Encerrando a aula de hoje, deixa eu apresentar para vocês a nossa P1, que na verdade vai ser a composição da P1, já que nós iremos usar aquela avaliação, a primeira verificação das aprendizagens que nós havíamos passado para vocês há umas 2, 3 semanas atrás, e nós iremos juntá-la com a de hoje, né, já que a faculdade está nesta semana trabalhando exatamente com avaliações. Então tá, agora eu vou colocar aqui para vocês, ó, a lista online sobre análise exploratória de dados. Temos uma segunda, certo? E aí eu já vou adicionar aqui no Classroom para que vocês possam, assim que terminarmos a aula, já dar uma olhada nela. Agora, deixa eu falar para vocês do prazo dessa atividade. Não será um prazo de uma semana, será um pouquinho menos, né? Em vez de o prazo terminar, se estender até segunda, eu coloquei aqui, ó, domingo, às 10 horas da noite de domingo, porque semana que vem eu já preciso fazer a contabilidade e enviar para a FAM os resultados dessa primeira parte do semestre. Tá joia? Então eu coloquei aqui, ó, o link está abaixo, a avaliação ela é individual, não será em dupla como foi a anterior, e o prazo até as 10 horas da noite do domingo, dia 11. Tá certo, pessoal? E, professor, o que é que vai cair nessa avaliação? Então, basicamente vai cair o que vimos semana passada e hoje, tá certo? Nós vamos trabalhar exatamente com essa análise exploratória de dados, com essas distribuições de frequências, tá joia? Então, é um questionáriozinho bem bacana, que exige aí que o aluno esteja antenado às aulas, né? Antenado aqui às informações, ao conhecimento que a gente está ofertando para vocês. Tá joia? Muito bem. Deixe-me ver aqui os que estão com a gente. Nós temos aqui o João Paulo Brasil, temos a Adila e temos também a Karina. Muito bem. Dentre vocês querem perguntar algo, alguma dúvida? Tem a Karina também, professor. Isso, Karina. Já está registrado, Karina. É porque o microfone desceu, acho que por isso que ficou baixinho, mas está registrado Karina também. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Alguém quer comentar algo? Eu só queria tirar essa dúvida aqui. Esse exercício do Excel, a gente pode mandar também junto com esse novo exercício que o senhor enviou agora. Isso, exatamente. A atividade da planilha, Karina, ela se refere à semana passada, né? Sendo que o prazo ele foi estendido exatamente porque a galera não pôde ter a aula gravada. Então, até semana que vem está valendo o prazo, o aluno que entregar estará sendo pontual. Tá joia?
Ótimo. Obrigada, professor. Beleza. E aí, João, tudo tranquilo, meu irmão? O Joãozão não ligou o microfone. Então, beleza. Me despeço por aqui. A aula estará no Classroom a partir, acho que amanhã de manhã, amanhã à tarde. Tá joia? Caprichem. E caso algum dentre vocês ainda não tenha terminado a atividade, aquela avaliação em dupla, vocês terão até semana que vem para fazer isso, porque aí eu vou fechar a nota e já colocar no sistema junto com a atividade da P1, né, dessa semana. Tá joia, pessoal? Um abraço. Até a próxima semana. Até. Boa noite. Boa noite.